Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, em primeiro lugar, perdoa os nossos muitos pecados, fortalece a nossa fé hoje através de ouvir a Tua Palavra, que nós possamos sentir alegria pela salvação. Fica conosco agora quando vamos meditar na Tua Santa Palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 19 a 23, que diz assim: Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito e disse: Levante-se, pegue a criança e a sua mãe e volte para a terra de Israel, pois as pessoas que queriam matar o menino já morreram. Então José se levantou, pegou a criança e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Mas quando ficou sabendo que Arquelau, filho de Herodes, estava governando a Judéia no lugar de seu pai, teve medo de ir morar lá. Depois de receber num sonho mais instruções, José foi para a região da Galileia e ficou morando numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que os profetas tinham dito: o Messias será chamado de Nazareno. Estimado irmão e irmã, como Deus é bom! Ele está sempre organizando e cuidando de José e de sua família. Lógico que era porque Jesus, o Filho de Deus, havia nascido de Maria. Mas esta é a atitude de Deus na vida de seus filhos e filhas sempre. Deus sempre está cuidando de nós nos bons e maus momentos da vida. José foi avisado por Deus que o mal poderia vir sobre Jesus e eles então foram para o Egito por 2 anos morar. As ofertas que os magos trouxeram foram usadas para viver no Egito nestes anos. Tudo estava no plano de Deus. Agora Deus manda voltar para a Palestina e não ir a Belém, mas a Nazaré, onde era mais seguro. Tudo estava no plano de Deus. Com você e comigo não é diferente, estimado irmão e irmã. Deus está cuidando de nós sempre. Muitas vezes nós não enxergamos o agir de Deus em nossas vidas em meio às aflições, mas o cristão crê e sabe que Deus está no controle de tudo e que Ele proverá tudo o que precisamos para enfrentar as aflições e vencê-las. No texto de hoje, vemos José sendo submisso à vontade de Deus e fazendo exatamente aquilo que Deus o orientava. Assumiu Maria como sua esposa, mesmo ela estando grávida de um filho que não era seu, mas de Deus. Foi para o Egito e agora volta do Egito e vai para Nazaré. Tudo isso unicamente porque Deus assim falou. Todos os grandes personagens da Bíblia tinham isto em comum. Levavam a sério o que Deus dizia e cumpriam à risca o que Deus dizia para eles fazerem. Lembra de Abraão? Deus disse para ele sair da sua terra e ir para pelo deserto, que Deus iria mostrar o caminho certo. E ele pega tudo que tinha e sua família e sai pelo deserto, na certeza de que Deus iria conduzi-lo. Quando Deus pede em sacrifício seu único e amado filho, ele vai sacrificá-lo, mesmo sem entender por que Deus havia pedido isso. Abraão pensava assim: se Deus falou, é o melhor e o certo a fazer, mesmo que eu não entenda o porquê. Jesus, antes de ser levado preso para ser crucificado, ora a Deus para fazer a vontade de Deus em sua vida, mesmo sabendo que seria terrível o sofrimento da cruz. E ele se submete à vontade de Deus Pai. Espera aí. Será que não falta isso em nossas vidas, estimado irmão e irmã? Confiar mais em Deus e ser submisso à sua vontade?
Hoje Deus não aparece mais para nós e não vem anjos falar conosco para dizer o que fazer, mas nós temos a palavra de Deus, que é a sabedoria de Deus para nós fazermos o certo e sermos felizes. Veja o que o apóstolo Paulo fala sobre a Bíblia, a palavra de Deus, em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, veio ao mundo para fazer a vontade de Deus Pai, de salvar a humanidade dos pecados e do inferno. Para isso, ele teve de sofrer em si mesmo toda a ira e castigo eternos de Deus por cada pecado que cada ser humano cometeu, comete e cometerá até o fim do mundo. E tudo isso para que nós, pelo seu sofrimento e morte na cruz, fôssemos presenteados por graça e amor de Deus, sem mérito ou dignidade de nossa parte, com o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Como diz 1 Pedro 2,24, o próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos sofrimentos dele, vocês foram curados. Movidos pelo amor de Deus e pela fé em Cristo, nós cristãos também queremos fazer a vontade de Deus em nossas vidas. E muitas vezes, a vontade de Deus, que é correta e dá felicidade, vai contra a nossa vontade, que é pecadora e leva à desgraça. Que neste Advento e Natal, olhemos para a vinda de Cristo ao mundo para nos salvar com alegria e gratidão, mas também tomemos a decisão, movida pela fé, de vivermos uma vida santa, bonita e agradável a Deus, segundo a sua palavra. Juntos com o apóstolo Paulo, que possamos dizer diariamente: o meu viver é Cristo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos ama tanto. Te louvamos pela salvação e pela tua presença em nossas vidas. Dá-nos sabedoria para que possamos fazer a tua vontade em nossas vidas e não a nossa vontade. Que possamos sempre buscar a ti em primeiro lugar em nossas vidas, na meditação da tua palavra, na oração e na igreja. E que possamos viver uma vida em conformidade com a tua palavra. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.